ancestralidade. Meu nome é Jonathan. Bom, eu não posso ter nenhum compromisso em relação aos vídeos gravados aqui, porque eu ainda não apresentei minha monografia, então não vou dizer que eu vou gravar vídeos agora semanalmente, porque eu não consigo. Estamos com uma iluminação melhor, dá até pra ver pelo reflexo aqui, ó. Onde nós paramos? Na unidade 2? Não, esqueci o livro, calma aí. O livro Filosofando é um livro de ensino médio. A Maria Lúcia Arruda Aranha. E Maria Helena Pires Martins. Estamos na unidade 2. A condição humana. Trabalho. Essa vai ser uma aula um pouco diferente, porque no fim das contas eu vou abordar coisas que não estão no capítulo. Afinal, o livro ele foi escrito em 2016 e nós estamos em 2021. E até onde eu sei, nenhum filósofo tem curso de mandiná, ou profeta, ou vidente. As autoras elas não poderiam imaginar o mundo como nós estamos vivendo agora, debaixo da peste, que é o presente. Aqui nós temos o objetivo do capítulo, ou pelo menos falar de forma resumida quais são os pontos principais do capítulo. Por mais que o título seja Trabalho, Consumo e Lazer, todo o capítulo ele vai girar em torno do conceito de trabalho. É que o trabalho ele tem um papel central dentro do progresso da história humana. Significa que não existe nenhuma sociedade que não tenha trabalho. E, bom, dentro da história que nós estudamos na escola, é muito notório que a partir do final da Idade Média, que seria entrando na Idade Moderna, após a queda de Constantinopla, em 1453. E nessa Idade Moderna você tem muitos teóricos que vão dar uma nova interpretação em relação ao trabalho. Como como boa parte da nossa educação brasileira é pautada em questões europeias, estuda muito mais os teóricos de fora do que as pessoas que nós temos aqui dentro, ou até mesmo as influências culturais que nós temos dentro do nosso país, então é um pouco difícil às vezes falar de algumas coisas. Porque é muito comum, e eu acho que você já ouviu falar disso, de que o trabalho ele vem de uma palavra latina que tem a ver com um instrumento de tortura, o pallium, né? Problema, que seja a raiz etimológica tanto romana, quanto, de certa forma, você pode inclusive até encontrar dentro das palavras gregas uma questão pejorativa em relação ao trabalho, mas ainda assim são raízes profundamente europeias. Por que eu estou fazendo essa divisão? Uma boa parte de nós entende que o trabalho ele é um castigo, inclusive um castigo divino. Muitas pessoas, e muitos de vocês já devem ter escutado isso em uma aula de história ou até mesmo de filosofia, do professor dizendo que na própria Bíblia o trabalho é visto como um castigo de Deus na expulsão do homem do Jardim do Éden. Se você quiser encontrar isso dentro da Bíblia, está em Gênesis 3. Principalmente no momento em que ele está amaldiçoando, digamos assim, a terra e amaldiçoando tanto o homem contra a mulher, quanto a serpente que enganou a mulher. Pegando esse texto fora do seu contexto, o que muitas pessoas vão dizer é que, no fim das contas, Deus puniu o homem com o trabalho. O problema é que essa interpretação, ela é uma interpretação possível e é muito provável que tenha vindo de fato da Idade Média em uma região da Europa, principalmente daquelas que foram extremamente influenciadas por Roma. Quer dizer, a cultura romana, ela impregnou, digamos assim, a forma como as pessoas liam a Bíblia em Roma, e isso fez com que uma forma de interpretação dessa passagem fosse perpetuado até os nossos dias de hoje. O problema é que em outras sociedades onde o cristianismo existe até hoje e existiu em épocas antigas, como por exemplo a África, ou então até mesmo o Extremo Oriente, nós temos diferentes visões em relação à questão do trabalho, e quase sempre são visões positivas. Porque dentro da própria Bíblia, em Gênesis 1 e 2, antes do ser humano ser expulso, antes de Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, Deus ordena que eles trabalhem, guardando, cuidando do jardim. Eu estou dando esse exemplo para vocês porque quando nós olharmos para a Idade Moderna, boa parte dos teóricos vão ser cristãos, e dentro desse cristianismo, uma boa parte deles vai olhar com bons olhos ao trabalho. E eles vão olhar com bons olhos justamente por conta de uma interpretação bíblica baseada em Gênesis 1 e 2. Outra coisa, não existe em nenhuma outra cultura no mundo um exemplo de escravização tão intensa quanto teve aqui no Brasil e nas colônias, digamos aqui, da América. Por quê? Porque aqui nós fomos colonizados por europeus e europeu, ele tinha essa visão negativa herdada de gregos e romanos de que o trabalho
era coisa de escravo. Então, a gente às vezes replica um pouco isso, mas isso não é verdade em toda a história da humanidade. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para as sociedades tribais, isso incluindo judeus da época antiga, ou até mesmo muçulmanos, ou indígenas aqui no Brasil, e povos africanos que vieram, o que nós temos é uma valorização do trabalho. E mesmo que dentro desses povos existissem formas de escravidão, nenhuma forma de escravidão substituía o trabalho do dono das terras. O que eu quero dizer é que todas as escravidões que nós temos registradas garantiam ao escravo direito à família, direito à propriedade, inclusive às vezes até direito de prosperar no meio da nação. Como nós vemos na Grécia, como nós vemos em Roma, como nós vemos em Israel, como nós vemos inclusive em tribos africanas e incluindo o Egito quando é registrado na Bíblia. Porque aquele povo que estava no Egito sendo escravizado, eles tinham um lugar para morar, além de simplesmente morar na casa do seu senhor. Eles tinham família, eles tinham terras, tanto é que quando eles são expulsos do Egito por meio daquela história lá, com Moisés falando, Deus está pedindo para o meu povo ir, o que acontece? Aquele povo leva gado. Eles têm posses. Eles não são simplesmente escravos no sentido da colonização. Então, aqui nós temos uma forma de enxergar o trabalho muito importante dentro do progresso da história humana. Nenhum ser humano existe sem trabalhar. E isso não é só registrado em livros religiosos, mas como também no progresso da história humana. É só você pensar em como é que as tribos elas se perpetuam. As pessoas não ficam em casa. As pessoas elas saem para trabalhar, elas não só caçam, elas aprendem, elas ensinam a caçar, ensinam a fabricar o próprio instrumento de caça, ensinam a tratar com a terra para ter o que comer, porque você planta e plantar é uma coisa difícil, tem uma planta aqui, tem outras plantas ali fora, e cara, se você cuida de planta, você sabe o quanto isso é difícil, porque isso envolve você estar lidando com um ser vivo que de vez em quando tem algumas manias. Cheia de mania. Isso é tão central que quando chega na Idade Moderna e muitos dos modernos, influenciados por um ponto de vista hebreu, judaico, e influenciados também por um ponto de vista cristão, eles começam a teorizar em relação ao trabalho e a importância do trabalho para o homem. Por exemplo, John Locke, pai do liberalismo, ele vai dizer no livro Segundo Tratado sobre o Governo, eu acho que é alguma coisa assim, vou colocar aqui no vídeo, o homem ele tem direito ao seu próprio corpo, uau, afinal eu moro no meu próprio corpo, então tenho direito ao meu próprio corpo, mas mais do que isso, eu tenho direito àquilo que o meu corpo produz. Ou seja, se eu faço algo com as minhas mãos, se eu trabalho e com o trabalho eu fabrico, digamos, essa flauta ela é por direito minha. E eu posso vender, posso comerciar, posso trocar, eu posso fazer o que eu quiser porque é meu. Só que, bom, quando nós passamos da Idade Moderna, que é finalizada na Revolução Francesa, e chegamos na idade que podemos dizer que é contemporânea, e nós temos teóricos que vão observar isso, principalmente um carinha barbudo, gordinho, que às vezes se veste de vermelho, chamado Karl Marx, vai olhar para a sociedade da sua época e inclusive sendo influenciado pelo liberalismo em relação ao fato de que se o produto que eu produzo é meu por direito divino, digamos assim, então existe algo de errado, que existe uma separação entre aquilo que o trabalhador produz e aquilo que é dele, ou aquilo que ele ganha em relação ao seu trabalho. Ou seja, no momento em que Marx está escrevendo e está teorizando a respeito de como o trabalho tem sido precário em sua época, ele começa a perceber que, através inclusive de teóricos como John Locke, ele percebe que o homem ele foi alienado do produto que ele mesmo produz. No fim das contas, o proletário, aquele que está trabalhando nas fábricas, por exemplo, de montagem de automóveis, ele não tem dinheiro para comprar um automóvel. Porque seria extremamente justo que alguém que está fabricando um automóvel tivesse condições o suficiente de usufruir tanto quanto o patrão de um automóvel. Se ele está produzindo e dentro do próprio direito visto por John Locke, se aquilo que a pessoa produz é dela, então por que eu estou alienando o trabalhador do seu potencial? Se olharmos principalmente para essa época de 1867, nós vamos perceber que de fato existem fábricas em condições precárias, trabalhando com pessoas que no fim das contas não têm condições de, por exemplo, usufruir de lazer, de consumo ou de qualquer outra coisa. Que essas pessoas estão sendo ocupadas com o seu trabalho. Quem é que no fim das contas investe em cultura? Quem no fim das contas vai aprender um instrumento musical, vai estudar filosofia, vai aprender a pintar, vai ver outras coisas, vai ver uma série na Netflix se existisse? É o burguês. Ele tem posses. E eu sei que agora você quer que eu faça uma ponte muito cabulosa, um paralelo entre aquilo que nós vivemos hoje e aquilo que Marx
viu antigamente. Mas isso aqui, meu amigo, não é uma aula de sociologia. E professores de sociologia fazem essa ponte de forma muito boa. Mas eu, particularmente, eu quero acrescentar uma outra coisa à reflexão. O momento da contemporaneidade dentro da história humana é um momento muito esquizofrênico. Porque contemporâneo significa que eu estou andando juntamente com o tempo. Eu estou no progresso. Por exemplo, na Idade Média, o medieval não se chamava de medieval. E nem falava, nossa, como é bom estar na Idade Média. Ele achava que era um contemporâneo, ou melhor dizendo, ele era um moderno. Porque ele estava andando junto com a história. Chamar a gente de contemporâneo é dizer nada com nada. É simplesmente falar, não, estamos aí no tempo, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente está produzindo coisa. Só que há uma divisão do nosso período de vida. No período em que nós estamos vivendo, há uma divisão de duas formas. O primeiro é aquele que ficou muito conhecido por Zygmunt Bauman, no sentido de modernidade líquida, mas também no sentido de pós-modernidade. As pessoas não têm verdades absolutas, existe muito relativismo e outras coisas assim. E é muito característico de transições temporais, principalmente se você parar para pensar, por exemplo, no renascentismo, então a transição da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, todas essas transições elas são marcadas por um período de descrença na verdade. O ponto é que existe um segundo período que normalmente a gente não fala muito, porque nós ainda estamos estudando. Um carinha chamado Lipovetsky, porque ele é francês, Gilles Lipovetsky, ele vai dizer que nós estamos vivendo num período da hipermodernidade, onde a tônica, a máxima, o objetivo, digamos assim, do nosso tempo é ser o tempo da aceleração. Nós buscamos as coisas o mais rápido possível. As coisas elas precisam estar diante de nós o mais rápido possível. As informações elas vêm rápido e nós precisamos ter opinião sobre essas informações o mais rápido possível. O tempo todo a gente está sendo assim pressionado a falar de coisas que a gente não está querendo falar naquele momento, mas porque tudo é muito acelerado, você não precisa pensar muito sobre o mundo. Você só precisa responder ao mundo de alguma forma que seja segura. Quando nós olhamos para a hipermodernidade, nós percebemos que o nosso período ele é um período marcado por psicologismos, respostas rápidas, respostas fáceis. Mais do que isso, é um autoconhecimento que sempre está em hipervelocidade. E uma boa parte da nossa vida, ela envolve um pouco o controle do tempo. A gente quer controlar o tempo. A gente quer dedicar o tempo necessário para as coisas que realmente devem ter a nossa dedicação. Só que a gente faz isso de um jeito muito estranho. Como assim? Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas vendendo cursos de leitura rápida, de leitura dinâmica. Ah, leia de forma dinâmica, tenha memorização, leia o máximo de livros que você puder em mais tempo. Mas existe uma urgência na forma como a gente se deleita. A gente quer aprender o instrumento musical o mais rápido possível. A gente quer ler o livro que a gente está gostando o mais rápido possível. A gente não consegue se deleitar nas coisas de forma demorada. Por exemplo, eu imagino que você está vendo esse vídeo na velocidade 2. E não é porque você tem mais coisas a fazer durante o seu dia. É porque você acha que se você fizer isso em menos tempo, você vai ter mais conhecimento em tempo menor. Eu não estou dizendo que é errado ou é certo você ver esse vídeo na velocidade 2. Eu só estou falando assim, pense por que você está tão acelerado. Por que no fim das contas, quando nós estamos diante da Netflix, em vez da gente ver as séries, os filmes, ou seja lá o que for, em partes, a gente sempre quer ver tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. A gente maratona as séries. A gente, quando está vendo os vídeos no YouTube, a gente tenta ver eles o mais rápido possível, porque o tempo está sendo corrido. Estão demandando de nós um tempo mais rápido, mais hábil, mais imediatista. Se você parar para pensar, durante essa pandemia, as suas aulas, e não só suas aulas, mas se você viu o trabalho de alguém ou se você trabalha à distância, você sabe que a única coisa que não está na velocidade 2 é o seu trabalho. É a reunião do seu trabalho, é a aula que você tem que assistir. Nada disso acontece na velocidade 2. Por quê? Porque nosso cérebro não aprende na velocidade 2. A gente precisa refletir sobre as coisas que a gente faz. A gente precisa ter um tempo de se deleitar naquilo que nós estamos vendo. Ou seja, ver uma série não é algo que, eu vi numa noite aqui e pronto, acabou. É como se o trabalho tivesse invadido todos os âmbitos das nossas vidas. O nosso momento, o momento que nós estamos vivendo agora é um momento que demanda de nós muita coisa. E nós achamos que isso é natural. Não, eu preciso ler todos esses livros, eu preciso ser hiperprodutivo, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, como se a nossa vida ela dependesse dessa questão de ser multiclasse, tentar alcançar o máximo de coisas possível para eu ser uma pessoa extremamente completa, porque o autoconhecimento é tudo. Quero que você pare para pensar que, neste momento, o trabalho invadiu tanto o seu jeito de ter lazer, o seu jeito de ver o mundo, que você não consegue
assistir mais as coisas em velocidade tranquila. Você não consegue mais assistir uma série e, não, eu tô empolgado para ver o próximo episódio, e você não consegue esperar uma semana, um dia, para ver o próximo episódio. Você quer ver naquele exato momento, e você quer fazer daquele momento de lazer o momento mais produtivo possível. Você quer fazer o momento de consumo de um livro o mais produtivo possível, quando no fim das contas você não está aprendendo nada com isso. Você não está aprendendo nem a ser você mesmo. Você só está deixando que as coisas passem por você. Só que o ponto não é dizer, então significa que isso é mal, que isso é ruim. Não. Cada um com suas escolhas, meu amigo. Se você acha que isso é bom, se você acha que isso é ruim, o problema é seu. O meu ponto é, será que você tem controle sobre a sua imaginação, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre as suas reflexões? Será que, no fim das contas, você não está delegando, você está entregando o seu controle da sua mente, da forma como você lê, a outras pessoas? Por exemplo, você não consegue ver um filme sem precisar de uma opinião exterior, sem precisar de um crítico te explicando aquilo que você está vendo. Porque é certo de que se você durasse uma semana, um mês, digamos assim, pensando num filme complicado que você viu, você ia entender. Só que você não quer esperar esse tempo. Você quer imediatamente aquilo. E, sabe, em certa medida, você está abrindo mão da sua capacidade interpretativa. Você sabe quais são as nuances de você viver em um tempo hiperacelerado que demanda de você opiniões que você não tem. Bom, muito obrigado por assistir.